Olá pessoal, bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. Sejam bem-vindos ao nosso programa de viagens e dá licencinha, né? Estamos invadindo aí sua casa, mas é por um bom motivo. Afinal, viajar, quem não gosta? E nós vamos viajar hoje para um lugar maravilhoso que eu tenho certeza que você é fã. Nós vamos voltar para a Turquia, conhecer agora a Riviera Turca, né? A costa do Mar Mediterrâneo e a costa do Mar Egeu. Nós vamos visitar 3 destinos, na verdade, nesse programa. Vamos conhecer primeiro Antalya, uma cidade muito antiga que é ponto de partida para conhecer várias ruínas da região. Outra cidade que nós vamos conhecer é Bodrum, que fica às margens do Mar Egeu. Essa cidade é visitada por centenas de turistas todos os anos por causa de suas águas e também por causa da sua história. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava lá. Depois nós vamos para o norte da Turquia, na costa do Mar Negro, conhecer a cidade de Trabzon. Ali está um enorme mosteiro encravado num penhasco, o mosteiro de Sumela. Tenho certeza que você vai gostar. E ainda tem checklist especial. Hoje a gente vai bater um super papo com os caminhantes, uma família que viaja pelo Brasil e pelo mundo fazendo as melhores trilhas que estão envolvidas com o ecoturismo. Olha, vocês viram que o programa hoje está super completo. Tem Turquia, tem história dos caminhantes, tenho certeza que você vai gostar. Então, segure-se na poltrona, porque se você gosta de viajar, viaje comigo! Conta a história que no 2º século a.C., o rei de Pérgamo, Átalo, enviou seus generais por toda a Anatólia procurando o porto que seria o paraíso da terra. Eles voltaram depois de alguns meses e indicaram esse lugar. Aqui foi construída a cidade do rei, Antalya. Hoje, essa cidade com mais de 1 milhão de habitantes é um dos mais importantes destinos turísticos da Turquia. Banhada pelo mar Mediterrâneo, Antalya possui várias praias, que durante o verão estão repletas de turistas. O que faz Antalya ter o clima agradável durante todo o ano é a proteção daquelas montanhas, chamada Taurus. Elas protegem a cidade do frio que vem do norte, tanto que o topo das montanhas está coberto de neve, e nós aqui com 25 graus. Uma delícia! Antalya é cortada por vários rios que descem das montanhas. E por estar numa região de falésias, formam-se várias cachoeiras, como essa, Kapus Kaldırım, que cai diretamente no mar. Antalya cresceu ao redor do seu porto, que é protegido por uma grande e antiga muralha. Nesse lugar, surgiu um bairro que foi habitado pelas pessoas mais ilustres da cidade. Toda a região do porto aqui, chamado também de Mina, é muito bacana, que é um centro histórico, com prédios bem antigos, da época dos otomanos, e também muitos cafés, restaurantes, hotéis, um lugar legal para passear de dia e de noite. A região de Antalya está repleta de ruínas de antigas cidades, tanto da civilização grega como da romana. No caminho até elas, passamos por várias vilas rurais, uma boa oportunidade para se conhecer os costumes locais. Esse aqui são os aquedutos de Aspendos, construídos por Marcos Aurélio no século II. A 40 quilômetros de Antalya, encontramos as ruínas de Aspendos, uma importante cidade durante o domínio grego e romano. De toda a cidade, o lugar mais bem preservado é esse aqui, esse teatro para 15 mil pessoas. Ele é um dos mais conservados de toda a Turquia. A poucos quilômetros de Antalya, encontramos as ruínas de Perge, uma cidade grega fundada no ano 1000 a.C. Como outras do mundo antigo, Perge era uma cidade fortificada, protegida por 2 grandes torres de vigia. Ela ficou famosa pelos seus grandes banhos romanos, um dos maiores já descobertos na Turquia. Esse lugar, rodeado de colunas, era o Ágora, ou o mercado de Perge. A cidade ainda possui várias avenidas ladeadas por colunas de mármore e canais de água para refrigeração. No seu apogeu,
Esse lugar deve ter sido impressionante. A estrada que liga Antalya a Bodrum atravessa as montanhas Taurus, passando por vales cinematográficos. No caminho, fizemos uma pequena parada na vila de Gudjek, um lugar especial cercado de montanhas. Essa aqui é a cidade de Bodrum, fundada no 7º século a.C. Por aqui já passaram persas, gregos, romanos, cavaleiros cruzados, e aqui também ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos conhecê-la? Nos últimos 10 anos, a pequena cidade de Bodrum se tornou um importante destino turístico da Turquia. Suas praias, banhadas pelo Mar Egeu, e sua história atraem visitantes de toda a Europa. O lugar mais concorrido é a Marina, onde os barcos pesqueiros se misturam com grandes iates que fazem cruzeiros pelas ilhas próximas. Hotéis, restaurantes e cafés estão por toda a orla. Um dos melhores mirantes da cidade é o antigo Teatro Romano, construído 200 anos antes de Cristo. As ruas de Bodrum são estreitas e pitorescas. A maioria das casas é pintada de branco, lembrando a todos sua herança grega. Esse aqui é o Castelo de São Pedro, fundado por cavaleiros cruzados no século XV. Ele servia como base para os exércitos que iam para a Terra Santa. O castelo foi construído em 1420 pelos Cavaleiros Cruzados Hospitalários, uma ordem católica que tinha como objetivo proteger os peregrinos que iam à Terra Santa. Desde suas torres e muralhas, os cavaleiros poderiam proteger-se de ataques que vinham tanto do mar como da terra. Hoje, o Castelo de São Pedro se transformou num museu de arqueologia submarina, com peças trazidas do fundo do mar de toda a costa da Turquia. O museu se espalha por todas as dependências do castelo e exibe artefatos resgatados pelos arqueólogos mergulhadores. Vale a pena conhecê-lo. Bodrum antigamente era chamado de Halikarnaso e aqui morou um rei chamado Malsolo. Quando ele morreu, sua irmã, que era também sua esposa, mandou construir um grande túmulo que chegava quase a 50 metros de altura. Ele ocupava toda essa área e tinha várias colunas. Ele era ricamente decorado com estátuas, relevo e no topo dele existia uma carruagem com 4 cavalos. Ele era tão impressionante que foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Inclusive a palavra mausoléu que nós usamos hoje vem de Templo de Malsolo, ou Mausoléu de Halikarnaso. Vamos agora para o nosso próximo destino, Trabzon. A nossa última parada vai ser aqui em Trabzon, essa importante cidade do nordeste da Turquia, às margens do Mar Negro. Trabzon foi fundada há mais de 2.700 anos e, devido à sua localização geográfica, recebeu influência de diversas culturas, religiões e povos. É uma das cidades mais tradicionais da Turquia e seus habitantes são muito nacionalistas e religiosos. Nem por isso deixa de ser uma cidade moderna, com um comércio muito ativo e bem receptiva a todos os visitantes. Essa é a Hagia Sofia de Trabzon, fundada no século XIII. Como sua irmã mais velha, que está em Istambul, ela também já foi usada como mesquita, igreja cristã e hoje é um museu. O seu interior já foi totalmente recoberto de afrescos que representavam passagens da vida de Cristo e histórias da Bíblia. Na sua fachada existem símbolos muçulmanos e cristãos, o que representam muito bem a convivência das duas religiões hoje na Turquia. Um dos lugares mais impressionantes da província de Trabzon é esse monastério, o Monastério de Sumela, construído no alto dessa montanha a 1.200 metros de altura. O acesso ao monastério é feito por uma estrada sinuosa, aberta de março a setembro. Depois, o caminho continua através de uma trilha curta que acompanha a encosta da montanha. A paisagem da trilha é impressionante.
Esse aqui é um aqueduto que abastece o mosteiro. Ele traz água de um lago a 5 quilômetros de distância, no meio das montanhas. O monastério foi construído em frente a uma caverna, onde foi encontrado um ícone da Virgem Maria. À sua volta, foram construídos 70 aposentos dedicados aos monges, todos eles com uma vista incrível do vale. Toda a entrada da caverna está coberta por dezenas de afrescos que representam cenas da criação do mundo e episódios da vida de Jesus. Se você gostou das pinturas aqui de fora, espera para ver o que tem aqui dentro. Vem ver. Impressionante, né? Esse mosteiro não é só lindo por fora, não, é lindo por dentro também. Olha só. E aí, galera, curtiram esse pedacinho da Turquia? Eu tenho certeza, pelo menos quase certeza, que a maioria de vocês não conhecia a Riviera Turca. É verdade, é uma parte do país pouco conhecida. As pessoas normalmente vão para Istambul, Capadócia e não gastam tempo conhecendo Antalya, Bodrum, que é maravilhosa. Você pode fazer lindos passeios de gulets lá, daqueles barcos, e ainda mais Trabzon, no norte do país. Esse é pouco conhecido mesmo, mas vale a pena visitá-los. Bom, pessoal, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas depois dos comerciais nós vamos bater um super papo com os caminhantes, uma família que viaja pelo Brasil e pelo mundo fazendo trilhas, fazendo caminhadas. Você não pode perder, a gente volta já já. A caminhada como solteiro, você não precisa se preocupar muito com a infraestrutura. O que vier, tá bom. Então, quando você está fazendo a caminhada, então, se tiver dificuldades, não tem problema nenhum. Então, a gente enfrenta. Com criança, com família, a perspectiva muda. Estamos de volta com Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. E você de casa, tem acompanhado o nosso programa na internet? Não? Então acesse www.viagecomigo.tour.br. Assim você vai poder rever todos os programas que já foram exibidos e descobrir muito mais sobre o mundo do turismo, ter dicas de viagem e quem sabe descobrir o próximo destino das suas férias. E no site Viaje Comigo, você também descobre como viajar conosco para as próximas gravações. Quem sabe você não é o nosso companheiro de viagem. Basta entrar no ícone Grupos Viaje Comigo. Ali tem todas as informações. E olha, o Viaje Comigo também está nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre com conteúdo exclusivo para você, telespectador. E chegou a hora de assistir o Checklist Especial. Nós vamos conversar com uma família bem diferente. Confira aí a entrevista com os caminhantes. Hoje o Checklist vai falar sobre viagem em família. Tem muita gente que começa a viajar quando está solteiro, depois começa a viajar quando está namorando, casado e depois com os filhos. E nós viemos até São Paulo conversar com uma família que viaja e muito, toda junta. São os caminhantes. Por isso, muito obrigado por nos receberem aqui, obrigado, Márcia, Júlia, João. Todo nosso. Bom, como surgiu os caminhantes? Que família é essa? Bem, ele na verdade a gente não surgiu pensando como os caminhantes, ele era um e-mail único que a gente criou quando a gente praticamente casou, aí vinha e-mail para mim, e-mail para ele, falou não, vamos juntar tudo. E a gente falou, vamos botar um nome para nós dois, a gente nem estava pensando na Júlia, vamos botar os caminhantes, surgiu a ideia aí. E aí o blog, consequência, né? Ficou com esse nome mesmo. E os caminhantes praticam caminhadas, eu imagino? Sim, é um mote, né? E desde quando vocês caminham em família? Então, nós começamos, eu e João, a gente se conheceu caminhando, né? Ainda existem aquelas trilhas agências de ecoturismo, então a gente foi se conhecendo através dessas agências. Aí vai, trilha vem, rolão, namorinho, não sei o que, veio, né? Aí a gente casou e veio Júlia.
Então a gente caminha desde que a gente se conhece. A gente se conheceu, essa foi a nossa história. E como era, João, a caminhada antes da vida de casado? Tinha uma diferença entre solteiro, casado e depois com filho? Então, a caminhada como solteiro, você não precisa se preocupar muito com a infraestrutura. O que vier, tá bom. Então, quando você está fazendo a caminhada, então, se tiver dificuldades, não tem problema nenhum. Então, a gente enfrenta. Com criança, com família, a perspectiva muda. As consequências que você começa a relacionar e pensar são diferentes. Então, se você não tinha cuidado antes com situações de perigo, agora com criança e com família, você passa a ter situações de extremos, de extrema necessidade. Então, fome, sede, sono, toda a condição básica do ser humano, você começa a pensar diferente com criança. Quando está só com você vai tocando, né? Sim. Então, como você é adulto, então você consegue dimensionar tudo isso daí, consegue equacionar essas situações. Com criança, não dá para você equacionar isso daí num instante. Você tem que planejar. Então, acima de tudo, viajar com família, viajar com crianças é, acima de tudo, planejamento. Tá certo. E você, Júlia, você gosta de acompanhar os seus pais nessas caminhadas? Aprendeu desde cedo? Como é que tá a tua vida agora? Como eu faço isso desde sempre, né? Pra mim nunca houve uma grande diferença e nem sei, assim, uma outra forma de turismo pra mim não é tão usual quanto as formas de caminhada que é o turismo. Bacana. O pessoal, ele às vezes fala assim, não gosto de caminhar, mas a caminhada é um jeito bem diferente de você estar conhecendo, estar no meio da natureza e estar conhecendo os principais atrativos da região. E quais foram as principais caminhadas que vocês realizaram em família? Bom, dentro do Brasil, caminhadas principais que a gente fez, as clássicas, né? Então, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, são caminhadas muito gostosas. A região sul do país tem caminhadas fantásticas, maravilhosas para se fazer de todos os níveis de dificuldades. Não posso esquecer de falar, dentro do estado de São Paulo, o nosso berço, nós chamamos nossa casa, é a Parque Estadual de Intervalos, foi onde a Júlia começou a ter o contato com a natureza e caminhar com a gente. Praticamente foi a primeira caminhada e primeiro contato com a natureza de fato que ela teve. E exterior, assim, são inúmeros lugares, mas assim, o que mais chama a atenção, o que mais gravou a gente seria Torres del Paine. No Chile? No Chile. E essas caminhadas que vocês falaram, não são caminhadas rápidas ou fáceis, né? São caminhadas bem elaboradas, são caminhadas longas. Como é que é o preparo de vocês para estar encarando essas trilhas? Normalmente, assim, um pouquinho antes a gente começa a se preparar, academia, básico, não tem muito jeito. Só que a gente sempre acha assim, da academia não dá aquele aporte todo que você precisa. Então, é boa, não custa nada, a gente caminha no bairro. Sai caminhando, isso fortalece, dá um vigor maior para a musculatura da perna e tal. E a academia mais a gente faz por quê? Para fortalecer essa parte assim por causa das cadeiras, das mochilas. Porque tem que ter. Então, cada viagem assim a gente acaba fortalecendo um pouco mais a academia, não tem jeito. Entendi. Desculpe, esse planejamento, essa estrutura que você falou, antes de mais nada é um planejamento. Então começa com um planejamento financeiro, um planejamento da onde quer ir, como que se quer ir, se vai de carro, se vai a pé, se vai de ônibus, se vai de avião, para onde que nós desejamos ir, o que é necessário ter, se nós vamos ficar em hotel, se nós vamos ficar em pousadas, se vai acampar. Tudo isso começa a fazer parte do planejamento, até nós conseguirmos equacionar toda a sequência, desde o que nós vamos ver até os meios de transporte, recursos, tudo. Então, quanto mais planejada tiver a viagem, menos problemas podem aparecer. Correto, exatamente. E isso com a família, como você estava falando, é essencial. Já aconteceu alguma coisa em alguma viagem de vocês que é curioso? Júlia, conta uma pra gente. Que você lembra assim, fala assim, olha, deu um susto. Mesmo com planejamento, imprevistos acontecem, né? Aquela vez foi a minha primeira vez que eu andava só na cadeirinha. Foi a primeira vez que eu andei, fiz uma trilha, efetivamente. Foi na Ilha do Cardoso. E foi a primeira vez que você fez uma caminhada de 24 quilômetros. Tá certo, tá bacana. É pouco forte, né?
Foi um trechinho, mas teve que voltar, o guia abandonou a gente, tem essas coisas, né? Então, o ecoturismo é complicado porque você tem que amarrar tudo e de repente, então assim, o guia voltou ele na volta, ele disparou, voltou com o pessoal adulto pra frente, ficou a gente mais os amigos, porque a gente tava devagar, porque estavam criança e gente idosa, simplesmente foram, a gente falou, gente, a gente sabia o caminho de volta. A noite pegou a gente, chuva, a gente conseguiu voltar pro vilarejo às 9 horas da noite. A gente foi reclamar no dia seguinte. Poxa, vocês esqueceram. Eu falei, mas vocês estavam ainda lá? Nem sabiam. Despreparo total. Isso é muito importante também, você sempre trabalhar com profissionais que não deixem você na mão, né, como aconteceu. Bom, gente, o pessoal que quiser conhecer mais a história de vocês, dos caminhantes, como é que pode estar entrando em contato? A gente tem blog, oscaminhantes.com, fácil. Temos Facebook, aí lá tem todas as abinhas, Twitter, Face, contato, Insta, tá tudo lá bonitinho. Tá certo. Então, se você quer acompanhar as viagens dessa família que caminha pelo Brasil e pelo mundo, já sabem o endereço do blog e tem mais um exemplo para não ficar aí com a família toda presa em casa. Vai viajar, vai conhecer o mundo. Na antiga cidade de Bodrum, na Riviera Turca, estava uma das maravilhas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o túmulo de Monsolo, ou Mausoléu de Halicarnasso. Era uma estrutura estupenda, com 45 metros de altura, muitas esculturas, colunas e pedras ricamente adornadas. No entanto, desse maravilhoso monumento não sobrou praticamente nada. Tudo o que nós vemos hoje são pedras espalhadas pelo chão. Pedras que não valem nada. Pensando nisso, eu pensei numa pedra muito preciosa para nós, uma pedra viva, Jesus Cristo. E lembrei de alguns versos que falam sobre isso. Você me acompanha? Chegai-vos para ele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, mas foi colocada por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Viram? Jesus tem que ser a pedra fundamental da nossa vida, a base de todos os nossos princípios, pois Ele é uma pedra viva, uma pedra eterna, uma pedra que nos dá salvação. Pense nisso. E aí, galera, gostaram do nosso programa de hoje? Tava bem completo, né? Mas eu tô começando a ficar um pouco triste porque tá chegando a hora da gente ir embora. É mentira. É verdade. É mentira. É verdade. Nós não vamos embora sem mostrar para você o que estamos preparando para o nosso próximo encontro. Confira aí. Só que a água aqui é muito fria. Então, a principal atividade do pessoal aqui não é nadar, e sim sentar e observar as baleias. Elas estão por toda parte. Esse aqui é o Cabo Agulhas, o ponto mais ao sul do continente africano. É aqui que se encontram os oceanos Índico e Atlântico. Aqui você pode ter um contato em primeiro grau com esses belíssimos gigantes gentis. Olha, é verdade, nós vamos continuar viajando por esse mundo afora e você é sempre o nosso convidado especial. Por isso, nós temos um encontro marcado aqui na tela da TV Novo Tempo na próxima semana, neste mesmo horário, hein? Porque se você gosta de viajar, Viaje comigo! Vamos lá?
Ah, palhaço. Caí. Vamos embora, meu. Isso aqui é o suco de romã. Muito típico aqui, gostoso. Gente, que destino lindo, hein? Gostaram? Se vocês gostaram tanto quanto eu, deixe o seu likezinho aqui embaixo. Ou então, inscreva-se no nosso canal para ficar a par de todas as novidades do Viaje Comigo. Quer conhecer outro destino? Então, clique aqui embaixo. Ou então conheça a Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. Nós temos destinos para o Brasil e para o mundo e um deles com certeza vai combinar com o seu estilo. Clica aí!